O tema da grande batalha é como uma lente que nos ajuda a ver e entender toda a verdade bíblica. Imagine que os cientistas descobrissem uma teoria de tudo que explicasse como o universo funciona, e eles dissessem que conheceríamos a mente de Deus. Como o teólogo adventista Herbert Douglas escreveu em resposta, os adventistas foram agraciados com uma perspectiva que fornece uma teoria de tudo. Isso nos apresenta a mente de Deus. Não a descobrimos, ela nos foi dada. Chamamos isso de tema da grande controvérsia. Tudo que Deus deu está aqui. Tudo que Deus deu está aqui. A mente do Senhor, a ideologia do Senhor de revelação está aqui. Está aqui. Aliás, o livro de Apocalipse, o nome é Revelação de Jesus Cristo. Há tudo o que haveria de vir. Então, assim, a teoria de tudo é a própria palavra de Deus. O que você precisa saber agora para ver se essa outra visão, esse outro evangelho, que a própria palavra de Deus desautoriza, se esse outro evangelho ele vem a confirmar a palavra de Deus ou acrescentar pontos que não estão aqui. Porque se for para acrescentar pontos que não estão aqui, a própria palavra diz que deve ser anátema. A própria palavra. Ainda que um anjo do céu viesse revelar algo diferente do que foi escrito aqui, que seja considerado maldito, anátema. Ok? Então, é isso. Se esse escritor está dizendo aqui que a gente está conhecendo a mente de Deus, olha, tem que ser um pouco mais sério com relação a isso. Porque se a mente de Deus está querendo revelar algo que não está aqui na própria palavra de Deus, então é meio controverso isso, né? Eu teria um pouco mais de cautela para usar o nome de Deus em vão desta maneira, dizendo que essas coisas vieram da mente do Senhor. Olha só. Então, vamos continuar a lição. Lição de segunda-feira, ataque maligno. Deus deu a Ellen White uma visão sobre a grande batalha, que durou 2 horas em Lovett's Grove, em Ohio, durante o serviço fúnebre de uma criança. A visão durou 2 horas. No dia seguinte, enquanto voltava para a casa de trem com seu marido, Ellen White sentiu a presença de um passageiro invisível do lado deles. Ai, 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 ai. Ela podia sentir que esse passageiro estava determinado a não deixar a verdade sobre si mesmo ser revelada. Olha só. Sentia vulto ainda. Meu Deus. No mesmo dia, os White pararam na casa de um amigo em Jackson, em Michigan, para descansar durante a viagem. Apenas alguns minutos depois da visita, Ellen sentiu uma sensação estranha e frio percorrer o seu lado direito e o coração sendo atingida por um derrame súbito. Olha só a gravidade dessas informações aqui. Olha a gravidade. Embora estivesse a apenas 50 milhas de casa, ela tinha certeza de que não veria seus filhos novamente. Tinha certeza ou não tinha certeza? As pessoas presentes oraram fervorosamente por ela e ela conseguiu continuar a sua jornada de volta para Battle Creek, em Michigan, onde lentamente escreveu o que tinha visto. Ela só conseguia escrever uma página de cada vez e precisava descansar por 3 dias após cada uma, mas eventualmente terminou o livro. Em junho do mesmo ano, Ellen recebeu esclarecimento sobre o ataque que sofreu na casa de Dan Palmer. Ela escreveu: fui mostrada em visão que no ataque repentino em Jackson, Satanás pretendia tirar minha vida, mas anjos de Deus foram enviados para o meu resgate. O primeiro relato publicado dessa visão apareceu na edição de 1858, de Dons Espirituais. Isso foi posteriormente expandido para os 4 volumes de O Espírito de Profecia e, finalmente, para a série de 5 partes, A Conflito dos Séculos, da qual a grande controvérsia é o último livro. Meus irmãos, olha a gravidade disso. Ela estava literalmente sentindo a presença do mal, o frio, a escuridão, tudo isso. Aliás,
Escuridão era o que ela gritava cada vez que ela voltava de alguma visão. Você acredita mesmo? Você acredita mesmo que ela teve uma visão para escrever um livro? E esse livro, ele foi um livro que revelaria todo o nosso futuro? Só que engraçado, né? Ele revela o futuro e contraria a palavra de Deus. Engraçado, né? Engraçado que a Igreja Adventista, ao invés de usar a Bíblia para o Evangelho, ela usa o livro Grande Conflito. Olha só. E depois diz que a Bíblia é maior, é a luz maior, ele é uma luz menor. Eu já tenho falado aqui no canal há muito tempo. Passou de ser luz menor. Passou. Mais importante da Igreja Adventista é evangelizar com esse livro, O Grande Conflito, que desautoriza a palavra de Deus desde o seu primeiro capítulo. Você sabia disso? Pois é, se você estudar o livro e comparar com a palavra de Deus, você precisa tomar uma escolha. Porque a Bíblia revela de um jeito e o Grande Conflito revela de outro. Vamos avançar então. Apocalipse 12 dá uma visão geral deste conflito, começando com a guerra no céu, abordando a tentativa de matar Jesus e a perseguição contra a igreja na Idade Média, e terminando com a guerra final contra a igreja remanescente, pouco antes da volta de Jesus. Isso mostra claramente que Satanás foi expulso do céu para a terra e levou consigo uma parte significativa dos anjos. Ninguém quer que seus pecados sejam expostos publicamente. Satanás não é exceção. Ele não quer que a verdade sobre a sua queda antiga glória seja conhecida. E o que explica porque ele tentou matar Ellen White antes de que ela pudesse escrevê-la. Bom, vamos lá. Satanás não quer que a verdade venha à tona, né? Pois é. E o que está escrito aqui é uma mentira. Então, se isso daqui aconteceu, e entre aspas, ele permitiu, é porque ele quer que você não preste atenção no próprio texto que a gente leu de Apocalipse 12. Porque aqui está dizendo que Satanás foi atirado com seus anjos para a terra. Quando? Quando? Lá na época do Éden, é isso? É isso que está aqui? Bom, nós já sabemos que Satanás tinha acesso ao céu. Nós já sabemos que no mínimo até João ele tinha acesso ao céu, porque ele estava lá em comunicação com Deus. Aliás, quem é o acusador? Quem é o acusador? Então, é muito simplório eu pegar a informação de Apocalipse 12 e dizer que Satanás foi atirado à terra lá naquele momento, que não tem mais acesso ao céu. É muito simplório, sendo que a informação contida em Apocalipse 12 ela precisa ser entendida, porque é referência do final. Precisa ser compreendida. Aliás, vou fazer uma perguntinha para você. Apocalipse 12, como a gente está falando dele, né? Diz assim, ó. Houve peleja no céu. Quando? Vamos lá, vamos pensar quando. Vamos meditar no texto. Leitura e interpretação de texto, ok? Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Quando? Quando? Ah, foi lá no Éden, Wagner, depois, um pouquinho antes ou depois da queda de Adão. É mesmo? Vamos ver o que o texto diz. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Opa! Então não é a serpente que tentou Eva. Ou se é, ele é a antiga serpente. Agora ele é um grande dragão. Talvez porque criou o corpo, né? Depois desse longo tempo. Que se chama Diabo e Satanás. O sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Aí Wagner, tá vendo? Perfeito, tô vendo. Vamos ler o versículo 10? Então ouvi uma grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Agora veio? Ué, se ele foi atirado lá no Éden, como que veio? Muito pelo contrário. Se ele foi atirado lá no Éden, agora é que veio o pecado. Como que eu vou dizer que agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus? Não.
foi exatamente o reino das trevas que vieram se ele foi atirado lá no Éden. Presta atenção. Essa é uma referência de futuro, nós estamos falando de Apocalipse. Para mim poder dizer essa informação aqui, eu preciso entender que este é um tempo curtíssimo, onde ele será definitivamente atirado à terra, sabendo que pouco tempo lhe resta. Vamos lá. Versículo continuando ali, né? Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Por quê? Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Não, peraí. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Ele nos acusa de dia e de noite diante do nosso Deus, mas como se ele foi expulso lá no Éden? Não pode ser. Medite, você precisa meditar no que está sendo escrito aqui. Se ele é o acusador que nos acusa de dia e de noite, é porque ele continua acusando. Até que vai chegar um momento que ele vai ser expulso. É o que o texto está apresentando. Versículo 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Eles quem se ele foi expulso antes? Não faria sentido esse versículo. Por isso festejai, ó céus, e vós que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Não, peraí, só um pouquinho. Pouco tempo lhe resta? Que pouco tempo? Já passou 6.000 anos? Que pouco tempo? Você está entendendo? E essa colocação que está sendo dita aqui, ela está contrariando a palavra de Deus, você já começa a ver que espírito que estava assombrando Ellen White. Se esse espírito deu essa mensagem para ela, e eu acredito que pode ter dado, exatamente para contrariar a palavra de Deus, para não preparar a igreja para esse evento que vai acontecer. Quando o inimigo vai ser atirado à terra para fazer perseguição aos santos, sabendo que pouco tempo lhe resta. Aliás, meus irmãos, quando a gente viu ali, no primeiro slide que eu apresentei para vocês, estava vendo Apocalipse 12, do 7 ao 11. Por que não colocaram do 7 ao 12? Claro, como é que vai explicar isso daqui? Pouco tempo de resto. A lição da escola sabatina é campeã de fazer isso. Campeã de anular texto. Os textos que podem contrariar Ellen White, contrariar, né, a visão adventista. Agora eu peço para você, líder adventista, pastor adventista, que me responda. Que me responda aqui. Que pouco tempo que resta. Diz para mim. Que pouco tempo que resta. Leia a sequência. Leia a sequência. Leia a sequência do que está dizendo aqui. Existe um tempo determinado após isso. 3 anos e meio. E Cristo volta. Esse é o pouco tempo que resta. Só que a igreja adventista ignora tudo isso. Ignora, coloca para a Idade Média. Qualquer lugar, qualquer data. Menos seguir o que a palavra de Deus está apresentando. Esse é um problema. Mas aí não cabe a mim. Cabe a mim somente mostrar. Cabe a você decidir ficar com a palavra de Deus ou com um grande conflito. O outro evangelho de Jesus Cristo para Ellen White. Desculpa, não é de Jesus Cristo. O outro evangelho desse assombrador que assombrou ela. Foi desse.